Questão aplicada pela banca Vunesp em que é cobrado do candidato conhecimento em relação ao processo de concordância verbal, isto é, o verbo concordando com seus elementos variáveis, ou seja, do singular para o plural, mas é necessário prestarmos atenção aí a algumas particularidades que faz toda a diferença. Vamos ler aqui o enunciado da questão e analisar cada uma das alternativas para entender quais são os processos da concordância. Assinale a alternativa quanto à concordância verbal. Letra A. Alguns problemas sociais que vêm estampados no jornal podem ser identificados em diversos lares. Como se fala em concordância verbal, vamos identificar os verbos. Aqui eu tenho o vem e há também o pode. Vou perguntar então para o verbo, para encontrar o sujeito. Verbo, o que vem estampado no jornal? Alguns problemas sociais. Perguntei para o verbo, ele me direcionou ao sujeito. Um sujeito simples, que tem somente um núcleo. Encontrar o núcleo é um processo importantíssimo. Dentro do sujeito, alguns problemas sociais. Qual que é a palavra principal? Qual que é o substantivo? Qual que é a palavra que, se retirada, vai impactar no sentido? Problemas. Se eu tirar problemas, como que vai ficar? Alguns sociais que vêm estampados. Mas o que são sociais? Os problemas. Essa é a palavra principal, sendo assim, esse é o núcleo do sujeito. Mas percebam aí que o vem, que é o primeiro verbo, aqui está no singular, enquanto problemas, que é o núcleo do sujeito, está no plural. E esses dois termos precisam concordar entre si. O que está faltando aqui? O acento circunflexo no vem. É o mesmo sentido do tem. Qual que é o plural do tem? Tem com acento circunflexo. Por exemplo, ele tem um livro. Quem tem um livro? Ele, terceira pessoa do singular. Ele, sendo assim o tem, sem o acento circunflexo. Agora, se eu falo eles têm vários livros, é necessário aí o tem com acento circunflexo. Eles vêm ao clube. Quem vai ao clube? Eles. Sendo assim, o vem tem o mesmo sentido do tem, plural com acento circunflexo. E percebam aqui que eu tenho o pode também, que é verbo. O que pode ser identificado em diversos lares? Alguns problemas sociais. Problemas podem e não pode. Assim, há erro nas duas estruturas aqui verbais da alternativa A. Alternativa A incorreta. Letra B. Infelizmente, a divulgação de fake news por pessoas irresponsáveis incentiva preconceitos, o que potencializam conflitos sociais. Parece que está tudo certo. Mas vou identificar os verbos aqui. O incentiva e o potencializam. Vou perguntar, verbo que incentiva preconceitos? E o que incentiva preconceitos é a divulgação de fake news por pessoas irresponsáveis. Tudo isso aqui é o sujeito. Mas e agora? Como encontrar um núcleo diante de um sujeito que é tão extenso? A regra diz que o núcleo do sujeito será aquele termo que não está acompanhado por preposição dentro do sujeito. Sendo assim, de é uma preposição, por é uma preposição. O que ficou de fora? A divulgação. A palavra principal aqui é divulgação, sendo assim, esse é o núcleo do sujeito, e esse núcleo do sujeito está no singular. Percebam que o incentiva aqui preconceitos está no singular, está correto, porque concorda com o núcleo de divulgação. Mas o potencializam, que é o outro verbo que potencializa conflitos sociais, a divulgação de fake news, mas potencializam aqui está no plural. E o correto é potencializa no singular para concordar com o núcleo. Isso faz dessa alternativa incorreta. Letra C. Essa aqui é necessário prestar bastante atenção. Por quê? Porque diante de uma oração que é chamada de subordinada, ou seja, em que uma principal depende dela aí para ter um sentido completo, ela vai ter função de sujeito. Sempre que o sujeito do verbo for uma oração subordinada, o verbo fica no singular. Mas como que eu faço isso? Servir-se de fontes de informação confiáveis é importante, pois os adultos também têm dificuldade de identificar notícias falsas. Pergunto, verbo é importante. E daí vocês me falam, é importante o quê? Percebam que essa oração aqui é importante, depende da outra oração para ter sentido completo. É importante isto. Então, toda vez que eu conseguir aqui substituir por isto, aqui eu vou ter, então, justamente essa oração subordinada.
Isto é importante, pois os adultos também têm dificuldade de identificar notícias falsas. Quem tem dificuldade de identificar notícias falsas? Os adultos. Então, olhem o tem aqui com acento circunflexo. Por isso, está no plural, concordando aqui com adultos. E notem que aqui eu tenho uma oração subordinada, servir-se de fontes de informação confiáveis. Sempre que o sujeito do verbo for uma oração subordinada, o verbo fica no singular. Por isso que servir-se ficou desta maneira. Mas aqui alguns podem me perguntar, mas por que não é os adultos também têm dificuldades? Aqui eu já entraria no quesito de concordância nominal, mas a questão está pedindo concordância verbal. Mas abrindo um adendo aqui. Aqui pode ficar também tem dificuldade. Porque a única dificuldade, veja só, a única dificuldade narrada em relação aos adultos é de identificar notícias falsas. Sendo assim, se é uma dificuldade só, aqui pode ficar dificuldade no singular. Qual que é a alternativa correta? É justamente a letra C. Tem uma oração subordinada fazendo o papel de sujeito e o tem no plural, concordando com os adultos. Letra D. O acesso às mídias e a participação social está entre os itens garantidos pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Verbo está. Pergunto para o verbo. Verbo, o que está entre os direitos e os itens garantidos? O acesso às mídias e a participação social. Percebam agora que eu vou ter um sujeito composto. Eu tenho dois núcleos. Eu tenho aqui a conjunção e, que está dividindo. Qual que é a palavra principal? Acesso e participação. Aqui quem tem acesso a alguma coisa. Tem acesso para as mídias. Por isso que aqui está craseado. E alguns podem perguntar, por que a participação social não está craseado? Porque entende-se às vezes que é o acesso para as mídias e o acesso para as participações sociais. As mídias eu tenho acesso a alguma coisa. Agora, a participação social eu não tenho acesso. Eu vou ali o quê? Participar, ter a minha participação. Então, o acesso às mídias e a participação social, que eu não preciso acessar, eu vou lá participar, sendo assim, esse A aqui não é craseado. Mas, diante disso, eu tenho dois núcleos. Então, o que vai ser o correto aqui, para que a concordância fique correta? Estão. Letra D também incorreta. Letra E. Para a autora, convém preparar jovens e crianças contra as armadilhas perigosas da fake news. Notem aqui outra oração que necessita, sim, justamente aí de uma maior amplitude. O que convém? Notem que aqui está na outra oração. Preparar jovens e crianças. Aqui eu tenho um sujeito oracional. Preparar jovens e crianças contra as armadilhas perigosas das fake news. Mas foi para quem? Para a autora. Foi somente para uma pessoa, a autora. Percebam que o convém aqui está com acento circunflexo. Se fosse para as autoras convém, o plural de convém é convém com acento circunflexo. Mas, como aqui está no singular, justamente o convém vai ser com acento agudo. Então, prestem atenção. Por exemplo, mantém, ela mantém com acento agudo. Elas mantêm com acento circunflexo. Ele detém com acento agudo. Ela retém com acento agudo. Então, toda vez que esses termos aí estiverem no plural, que é convém, sim, para a autora convém, o correto aqui seria se estivesse no plural, mas como é somente para uma pessoa, é para a autora que convém, com acento agudo, preparar jovens e crianças contra as armadilhas perigosas da fake news. Então, fiquem atentos a essas regras, estudem aí essa questão da oração subordinada, em que eu vou transformar para isto e assim o verbo fica no singular. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até mais.